Fala pessoal, beleza? Hoje 7 de setembro, segunda-feira, é feriado aqui no Brasil, lá no Tour de France, dia de descanso. Então vamos ver um pouquinho sobre como é esse dia de descanso dos caras. A gente às vezes tem curiosidade para saber, os caras pedalam, não pedalam, o que eles fazem? Geralmente os caras vão fazer um pedalzinho bem tranquilo, uns 40, 50 km, 60 no máximo. Pelo que eu já ouvi falar, tem muita gente que não consegue descansar, ficar sem fazer nada. Para alguns é bom descansar. Tem um pessoal que eu vi no Strava que pedalou 20 km, outros pedalaram 60, mas assim, num ritmo bem tranquilo para recuperar as pernas, porque amanhã o negócio vai ser feio de novo. E eu estava até ouvindo alguns podcasts, algumas coisas, o pessoal falou que amanhã vai ser o caos, porque a etapa vai ser a beira-mar e vai ter vento cruzado e o negócio vai ser feio. Bom, esses primeiros 9 dias de Tour de France mostraram algumas coisas e eu queria compartilhar com vocês o que eu achei mais interessante. Primeira coisa, que o cara, para mim ainda, o cara mais forte da competição é o Primož Roglič. A gente viu nessas duas últimas etapas, a etapa de sábado e de domingo que aconteceu nos Pirineus, que ele era o cara que acompanhava os ataques, acompanhou os ataques do Pogačar. Quando ele viu que o Pogačar estava num ritmo muito forte, ele deixou, porque ele sabia que o Pogačar, isso na etapa de sábado, sabia que o Pogačar estava 1 minuto e 30 atrás, deixou ele ir. E na etapa de domingo, quando ele viu que o Pogačar já atacou de novo, aí ele foi junto. Então ele, na minha opinião, a situação está sob controle para ele. Ele não está se desgastando. Então, os dois caras mais fortes são Roglič e Pogačar. Aí você vê na etapa de sábado, você vê, por exemplo, o Nairo estava muito forte, domingo ele já não estava. O Bernal é um cara que está melhorando, então parece que ele está voltando a ter as pernas que ele tinha o ano passado. E a gente vai ver isso aí até o final do Tour de France, na última semana, com várias etapas nos Alpes, se ele consegue fazer a diferença que ele fez o ano passado. A grande diferença do Tour do ano passado, que a etapa decisiva é um contrarrelógio, e o Roglič é um cara muito forte no contrarrelógio. Eu estava dando uma olhada em algumas coisas. O Entschleck, para quem não conhece, o Entschleck ganhou o Tour de France de 2010. É uma coisa meio controversa, porque o Tour era do Contador, o Contador foi suspenso e ficou para ele o título. Mas é um cara que eu acho que ele tem umas ideias muito legais, e ele tem uma ideia muito semelhante ao que eu falei. Ele acha que o Roglič é o principal favorito, porque também tem a equipe mais forte. Gente, a Jumbo é a equipe mais forte. Eu vi algumas entrevistas que estavam falando que o passo que o Dumoulin colocou em umas partes da montanha, que ele viu que ele não ia aguentar até o final, ele colocou um passo, aquilo acabou com grande parte, muita gente, grande parte dos favoritos já estava sofrendo ao extremo ali. Então, a equipe é muito forte. Outra coisa que eu acompanho o Tour de France, assim, que eu vejo, que eu ouço falar, que não dá para acompanhar igual nós acompanhamos hoje, mas desde 88, que eu vejo o Tour de France. Eu nunca ouvi falar de um cara que ganhou uma etapa no sprint e no outro dia ele passou numa montanha fora de categoria, na ponta do pelotão, esfacelando tudo, igual o Wout van Aert fez. Sexta-feira ele ganhou uma etapa, sábado ele passou na montanha fora de categoria, destruindo tudo. Isso eu nunca vi. Nunca vi um cara que fez um negócio desse. Nunca um cara que sprintou e ganhou uma etapa, no outro dia ele consegue passar com os ponteiros. Então é uma coisa absurda. A equipe é muito forte. Então a gente tem ali muitos caras que estão fazendo muita força, e grande parte do resto do pelotão não consegue acompanhar nem os gregários. É parecido com o que a Sky fazia, muito parecido. E hoje a Ineos, que era a Sky, não consegue, nem os seus gregários conseguem acompanhar o que a Jumbo está fazendo antes de deixar para o Roglič ali. Então às vezes você tem o Bernal e algumas vezes você tem o Carapaz aguentando um pouco, mas também ontem ele já não conseguiu acompanhar, ele já sobrou. Isso porque ele não estava treinando para ir para o Tour de France, né? Ele estava treinando justamente para ir para o Giro de Itália. Uma entrevista que eu vi que eu achei bem interessante foi a entrevista do Romain Bardet.
O Romain Bardet também não estava pensando em Tour de France, mas depois com toda essa história da pandemia e tal. Então ele falou umas coisas que mostram que o ritmo tá absurdo. Então, se você está acompanhando as transmissões pela ESPN ou acompanhando de outro jeito, você está vendo o seguinte: os caras estão quebrando todos os recordes de subida. E não é só o primeiro cara. Por exemplo, o Pogacar, ele quebrou o recorde de subida do... não lembro agora, do Col do Peyresourde no sábado. Ele quebrou o recorde. Mas não foi só ele que quebrou o recorde. Foram os 5 ou 6 primeiros caras que quebraram esse recorde. Então, é uma coisa... o ritmo está desumano, mais do que acontece normalmente. Por que talvez aconteça isso? Isso aí quem está falando é o Romain Bardet na entrevista que ele deu hoje no dia de descanso. Então os caras estão fazendo o quê? Como ficaram muito tempo parados, sem correr, talvez chega, não estou com ritmo nas pernas, mas agora o ritmo está entrando. E ele falou, eu nunca corri um Tour de France com um ritmo tão absurdo como está tendo hoje. E ele está bem, só 30 segundos atrás do líder que agora é o Roglic, só que aquela história, ele falou que dificilmente ele consegue tirar esses 30 segundos que ele está daquele jeito, né? A gente fala, está se segurando para não sobrar. O Roglic deu uma entrevista também que eu li a entrevista dele, achei interessante, que ele está falando bem calmo. Não, a nossa ideia é ganhar o Tour de France, é conseguir a amarela em Paris, então ele está pensando globalmente. É o que está aparecendo na atitude dele na prova. Na hora de decidir, que nem na etapa de domingo, que ele precisava pegar os pontos, ele foi lá, acelerou, passou todo mundo, pegou os pontos. Na chegada, ele só não ganhou etapa porque, pra mim, foi um erro de posicionamento e o Pogacar aproveitou. Na hora que o Mark Hirschi da Sunweb, que estava escapado a 80 km, saiu sprintando, ele passou do lado do Pogacar. O Pogacar pegou um pouco do vácuo dele. E o Roglic estava do outro lado. Pois se estivessem todos juntos e tivesse de uma forma diferente o sprint, o Roglic tinha ganho o sprint também. Então, a gente pode dizer que desses favoritos aí, os mais fortes, Roglic e o Pogacar. E o Roglic está daquele jeito. Se ele continuar com essa vantagem que ele tem, o Roglic tem 21 segundos em cima do Bernal. Então, ele não está querendo botar mais tempo no Bernal, ele está se guardando porque ele sabe que o negócio vai ficar feio na terceira semana. Então ele não tem se ele tiver a oportunidade de ver que o Bernal vai cortar, ele vai continuar, mas se ele não está querendo colocar mais tempo porque ele sabe que no contrarrelógio ele vai colocar. Em terceiro, então tá Roglic, Bernal, Guillaume Martin, surpresa, mas a gente viu que ele não consegue acompanhar os caras. O Bardet, a mesma situação, ganhou um tempinho ali numa hora que ele acelerou e ninguém estava marcando ele na etapa de sábado. O Quintana, que foi muito bem no sábado, mas no domingo já não conseguiu. O Uran e o Pogacar, 44 segundos atrás, porque ele conseguiu descontar na etapa de sábado do que ele tinha perdido na etapa de sexta. E os outros dificilmente vão conseguir alguma coisa. O Adam Yates, o Angel Lopes já sobraram muito. O Landa conseguiu subir com os caras, mas tá 1,42 atrás. E a mesma coisa com o Richie Porte. Conseguiu subir um pouquinho, na hora que acelera ele dá uma sobrada. Então o negócio tá ali. É Roglic, Bernal, Bardet, Martin, Quintana e Pogacar. Eu acho que o Tour está entre esses caras, sendo o Roglic o principal favorito. Outra coisa que eu queria falar, que eu achei muito interessante, é o caso do cara que é que quase venceu a etapa, a segunda etapa que ele faz que ele surpreende, né? Na segunda etapa, na hora que o Alaphilippe atacou, ele foi junto e agora ficou 80 km escapado. O que mais me surpreendeu foi ele ficar naquela posição de contrarrelógio. Ele estava numa bike que não é uma bike de escalada. Então eu sabia que o final era um final plano, só que infelizmente ele não conseguiu terminar a prova. Então você via que ele estava numa posição igual de uma bike de contrarrelógio ali na sua Cervelo S5. Então talvez ele falou assim, eu vou tentar aproveitar a aerodinâmica, desce muito bem, muito forte no plano, mas infelizmente os caras pegaram ele,
que é o Mark Hirschi, que o cara que é empresário dele, que é o cara que é o mentor dele, é nada mais nada menos que o Fabian Cancellara. E o cara para mim que é o maior de todas as surpresas que eu já falei aqui é o Wout van Aert. O Wout van Aert só não ganha a camisa verde do Sagan se ele não quiser. A ideia principal do Van Aert, ele já deu uma declaração. A ideia é a camisa amarela no caso do Roglic. Camisa verde é coisa secundária. Mas se ele tivesse com a intenção de ganhar a camisa verde, disputar sprint intermediário, disputar sprint em toda a chegada, a camisa verde dele era facilmente, né? E tem algumas pessoas, até eu vi algumas pessoas falando, alguns caras declarando, que no futuro, se esse cara emagrecer mais um pouquinho, ele pode ter a chance de ser um cara para ganhar o Tour de France, nos moldes de Bradley Wiggins, para quem pessoal mais novo, e para quem é mais antigo, Miguel Indurain, que era um cara que acompanhava os outros nas subidas de montanhas e no contrarrelógio ele destruía. Lembrando que o Wout van Aert, além de ser tricampeão mundial de ciclocross, é bicampeão belga de contrarrelógio. E é um dos caras que pode ganhar o mundial que vai acontecer após o final do Tour de France aí. Bom, pessoal, além do Tour de France, começou hoje na Itália uma corrida que é muito legal, eu gosto demais. O símbolo dela é um tridentezinho, é a Tirreno Adriático. A corrida esse ano não tá tanto nos holofotes porque está acontecendo o Tour de France. Geralmente ela acontece numa época mais ou menos na mesma época que acontece na França o critério do Dauphiné. Então esse ano ela está acontecendo ao mesmo tempo que está acontecendo o Tour de France. Então a maioria dos caras que vai para o Giro de Itália estão correndo ela, tanto os sprinters como os caras que vão para o GC. Então a gente tem Nibali correndo, o Froome, apesar de estar focado na Vuelta, está correndo lá o Tirreno Adriático, o Geraint Thomas. Então é uma prova que é muito legal. O nome Tirreno Adriático porque a gente tem a Itália, a bota lá, uma península, e de um dos lados o mar Mediterrâneo chamado de Mar Tirreno, do outro lado chamado de Mar Adriático. São 8 etapas, a primeira etapa foi hoje e a última etapa dia 14. Então são 8 etapas e a última etapa é um contrarrelógio de 10,1 km. Se você quer saber mais sobre as etapas, gente, fica ligado, me segue lá no Instagram que todos os dias eu estou colocando lá nos meus stories quem venceu a etapa, qual etapa que vai ser, tudo. Todos os dias tem várias notícias que eu coloco lá no meu stories no Instagram. Então me segue lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui para você. E para terminar, pessoal, muita gente está especulando essa questão dos testes do Covid-19. Hoje seriam feitos os testes e algumas pessoas estão falando que se 3 pessoas derem positivo, todo aquele pessoal do Tour de France, o Tour de France vai acabar. Não vai ter. Então teria terminado agora o Tour de France e o vencedor seria quem está com a camisa amarela, que no caso é o Roglic. Ouvi já de caras assim que estão lá que isso não vai acontecer, tá? Se tiver 2 pessoas de uma equipe, essa equipe será retirada do Tour de France. Mas se 3 no total, não vai acabar o Tour de France. O Tour de France vai continuar. Vamos torcer, né, para continuar. Vamos ver o que acontece aí. E amanhã tem etapa imperdível. A etapa é plana, mas é à beira-mar. O negócio vai ser, como um cara que eu vi falando, vai ser um caos essa etapa. Uma etapa imperdível. Beleza, galera? Gostou do vídeo? Dá o seu like, deixa aqui suas dúvidas, críticas, sugestões. Não está inscrito no canal? Inscreva-se. E é isso aí, galera. Até. Abraço.